começo pedindo com licença a você aí que estou entrando, aí de repente você caiu nesse vídeo aqui de paraquedas, não é? Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, vou fazer, né, o pacote completo. Já curte, já compartilha, já comenta, vamos interagir. Eu sou o professor clínico Júnior Fidelis, eu estou sempre por aqui postando algumas aulas, alguns textos reflexivos, e eu coloquei lá no meu Instagram, @Fidelis, se você não me segue ainda, eu também, vai lá, segue, uma votação para que vocês escolhessem se a gente deveria conversar, né, sobre ansiedade e educação. E aí vocês votaram, né, para que a gente pudesse estar conversando sobre essa temática. Eu sempre costumo chamar de pensa comigo, não é? Na verdade, uma maneira de provocar vocês a pensar e a gente falar mais sobre esses assuntos muitas vezes tidos como tabu, não é? Então é importante a gente falar mais, às vezes até o próprio preconceito é a falta do conhecimento, né? É a falta do falar sobre. Então, como vocês sabem, e quem não sabe vai ficar sabendo agora, é a minha primeira pós-graduação, né? Há uns 10 anos atrás, acho que um pouquinho mais, eu já senti essa necessidade de falar sobre o profissional, especificamente o professor. Eu lembro que quando surgiram as temáticas, né, para que a gente pudesse pesquisar, a aprendizagem do aluno, a parceria escola e família, a inclusão, mas naquele momento ali, algo já me inquietava sobre a figura do professor, da professora. E aí eu lembro quando eu levei essa temática, né, para a minha orientadora, eu falei, eu gostaria de pesquisar sobre a influência do estresse na prática docente. E aí ela falou o seguinte, mas Fidelis, você pode pesquisar sobre outras coisas, tal, tem outras temáticas, mas aquilo me inquietava, porque eu comecei a perceber que os colegas, não é, começaram a não aparecer para as suas atividades laborais, atestados começavam a chegar, não é? Existia aquele burburinho, não é? Fulano está doente, fulano não está muito bem da cabeça. Então, várias coisas, vários discursos, né, errados a respeito, né, do estigma que envolve, não é, as doenças mentais. Então, a gente precisa primeiro começar a falar, desmistificar. É muito bom que a gente possa ter essa oportunidade de debater sobre essas temáticas, porque a gente acaba construindo conhecimento, né? Há essa troca. Por isso que eu quero que vocês comentem aí também, que a gente possa ter essa troca maravilhosa. Então, naquele momento eu comecei, não é, contra a vontade, né, da orientadora, a pesquisar sobre a influência do estresse na prática docente. E isso me levou longe, né, me levou muito longe. Eu viajei vários municípios, vários estados, inclusive fui para fora também falar sobre isso, né, estudar sobre o estresse do professor, né, no Brasil, levei isso para fora também, para a gente tentar entender. Foi o resultado da minha dissertação de mestrado. Então, eu tenho um carinho muito grande pela figura do professor. E agora, na pandemia, não é? Por tudo que nós já passamos e ainda estamos passando, a ansiedade aumentou muito. Claro, gente, para todo mundo, para os pais, para os nossos discentes, mas o foco aqui, né, nós gostaríamos de refletir sobre o professor, né, a professora. Então, cada vez mais ansiosos, né, os estímulos para que você dê aquela aula perfeita, para que você acabe, não é, através de uma tela, né, alcançando e preenchendo algumas lacunas que talvez só nesse momento presencial, onde a gente tem esse contato mais humano, a gente consegue acessar outros sentidos dos nossos estudantes. Não que a EAD não funcione, eu acredito que funciona, trabalhei muitos anos, né, na educação à distância, porém, cada coisa tem o seu objetivo e ela funciona para também cada tipo de pessoa. Bom, mas o foco aqui é sobre essa ansiedade do professor, da professora. E aí eu já começo falando sobre o estresse, que também é uma coisa natural, não é, do nosso organismo, é um mecanismo de defesa, e a ansiedade também.
Então eu vou deixar também aqui abaixo o link da minha palestra falando sobre a influência do estresse na prática docente. Eu tenho certeza que vocês vão gostar. Então, como o estresse nos ajuda a identificar, né, que há um perigo, a gente pode fugir, né, ou pode ficar para lutar, né, resumidamente falando, a ansiedade também, ela nos dá aquela sensação, não é, que é algo natural de uma viagem que nós vamos realizar, da compra de um carro, por exemplo, tão desejado, da casa própria, não é? Então, a espera, né, de um neto, de um filho, né, nós ficamos ansiosos, né? Então é aquela ansiedade que faz parte do ser humano. E quando isso vira patológico, começa a atrapalhar, na verdade, o nosso ambiente profissional, a nossa vida social, então é sinal de que algo está errado. E o que a gente tem visto é cada vez mais as pessoas ansiosas, né? E essas pessoas também são os professores. Seja pelas demandas que são exigidas, né? Às vezes essa sensação de incapacidade, não é? Que todos nós vivenciamos e estamos vivenciando diante do contexto pandêmico, mas principalmente pelas exigências cada vez mais que nós mesmos fazemos com nós mesmos. A gente acaba exigindo e se cobrando muito, não é? É uma busca, muitas vezes, por uma perfeição que nós não vamos encontrar. Então, só para vocês terem ideia, né, uma revista muito conceituada e conhecida, né, da área educacional, a revista Escola, ela colocou na sua pesquisa que 72% dos professores estavam ou estão ansiosos, né? Estavam porque foi durante a pesquisa que foi realizada. Então, e que com o momento pandêmico, isso exacerbou muito mais, claro. E é preciso nós falarmos que a ansiedade, ela é a base, não é? É dela que vai desencadear vários outros transtornos, não é? Doenças, depressão, toque, uma série de enfermidades que a ansiedade acaba trazendo para ou a pessoa que tem essa dificuldade de lidar com o passado, com o futuro e com o presente. Porque a ansiedade, né, é uma mistura de todos esses sentimentos. Porque quem é ansioso também se pega pensando um pouco no passado. Por que eu não fiz assim? Eu deveria ter feito dessa maneira. Ou se voltando para o futuro. Como é que vai ser? Será que é assim? O que é que pode acontecer? Que insegurança? Então, e acaba não vivendo esse presente, né? Há um clichê na internet, né, que fala assim, depressão é excesso de passado e ansiedade é excesso de futuro. Pode ser que é bem por aí. Então, este vídeo, ele tem o objetivo de trazer essa reflexão, para que a gente possa entender um pouquinho sobre essas questões, né, no ambiente educacional, mas ele não substitui um atendimento com um profissional. Então eu vou trazer aqui para vocês, né, baseado nas minhas pesquisas, na minha vivência. Eu tenho 25 anos na área de educação, então tanto no ensino superior como na educação básica. Então as minhas pesquisas e hoje, né, percebendo o estrago que o estresse fez na vida de muitos profissionais, hoje a palavra da vez, não é a ansiedade. Cada vez mais os professores falam sobre a ansiedade. Então, eu gostaria de trazer aqui algumas dicas. Eu fiz aqui um roteirozinho para não me perder. O professor fala muito, vocês sabem, né? Então, fiz aqui a minha colazinha para que eu não me perdesse e não falasse muito, na verdade. Então, a primeira dica, se assim a gente pode dizer, ou a primeira reflexão que a gente pode fazer é sobre construir rotina. E quando a gente fala em rotina, as pessoas já ficam logo um pouco assim, lá vem a rotina, colocar lá no quadro, o que é que eu vou fazer, isso aí já está batido. Bom, gente, isso não está batido, isso realmente funciona. E por que funciona? Porque você precisa delimitar prioridades, não é? Exercendo uma coisa de cada vez. Então, quando você cria a sua rotina e você, naquele dia, naquela semana, né, você coloca
a prioridade e você começa a fazer uma coisa de cada vez, você não se sente tão sufocado, né? Eu gosto de chamar de uma espécie de uma listinha de compras, né? Quando você vai lá no supermercado e você faz uma lista para você não se perder, né? Você vai marcando o que você está precisando. Da mesma maneira, essa rotina com as atividades que você precisa desenvolver. Então, não tem outra. Se a gente quer controlar a nossa ansiedade, a gente precisa começar a incorporar na nossa vida agenda, rotina. A gente precisa fazer isso para que isso nos dê uma segurança maior. Outro ponto também importante é organizar um ambiente de trabalho. Sabe aquelas dicas de pessoas que trabalham com organização, não é? Que vão na sua casa, organizam, né? Cada vez mais essa profissão está em gosto, não é? Personal organizer, né? Essas pessoas, elas acabam dizendo que quando a sua casa, ela às vezes nem está muito bagunçada, mas tem um pouquinho de bagunça, ela aparenta muito mais atividades, tarefas a serem realizadas do que realmente existe. Então, funciona mais ou menos conosco também no ambiente de trabalho. Por exemplo, se a gente tem o nosso ambiente, e principalmente nesse momento remoto também, né? Muitas pessoas ainda estão trabalhando de forma remota, né? E aí tem o seu ambiente de trabalho bagunçado, isso gera para você uma ansiedade. Parece que tem 1000 coisas que você precisa dar conta, são vários papéis, livros, materiais que você precisa acessar e que não estão ali de forma organizada e que você pode ter fácil acesso quando você visualiza. Então, aparenta ter muito mais atividades para que você possa realizar. E às vezes nem são tantas, né? Só porque elas não estão de maneira organizada. Então, a gente ficar atento sobre isso. É também bom falar sobre bagunça digital, não é? Nessa era também das atividades remotas, a gente vai criando pasta, a gente vai colocando imagens, documentos, aulas, não é? Então, e a gente começa a não criar um mecanismo de organização para as nossas pastas, seja no nosso smartphone, no nosso computador. A gente começa a, de fato, fazer essa bagunça digital. E é muito importante que a gente também se organize dessa maneira, né, digital, para que a gente possa também acessar aquilo que a gente precisa, não é? E não ter aquela sensação de que tem um volume enorme de atividades também, porque a gente deixou tudo solto, tudo bagunçado, né? A outra dica é programar, planejar, que também é algo que a gente pode dizer, mas como assim, não é? Gente, não existe segurança de qualquer coisa que nós vamos realizar se não houver uma programação, um planejamento. Eu preciso me planejar para tudo. Eu só consigo organizar a minha vida, não é? Quando eu começo a entender que uma vida saudável é uma vida que tem um planejamento. Fidelis, mas tem coisa na nossa vida que não é planejado e acontece. Exatamente. Essas coisas que não estão ao nosso alcance, não cabe a nós planejarmos, a gente segue o fluxo. Mas nós precisamos criar esse hábito de planejar as nossas atividades, os nossos horários, principalmente os nossos horários. Gerenciar esse tempo e determinar essas prioridades que a gente falou naquela primeira dica. Então, quando a gente não planeja, por exemplo, eu não planejei a semana toda, fiquei enrolando as minhas aulas e aí decido fazer tudo isso no final de semana. Então, o que é que acontece no final de semana? Eu vou me sobrecarregar, vou me privar da minha vida social, vou fazer tudo muito às pressas e quando chegar na segunda-feira eu vou me sentir inseguro, porque tudo que eu planejei foi muito rápido. Não houve um momento de pausa, de análise, de pensar em estratégia para aquilo que eu ia desenvolver durante a semana. E nós bem sabemos que nós, professores, quando preparamos uma aula, a gente quer que aquela aula seja show. A gente se sente realizado quando a gente diz assim, poxa vida, os meus objetivos foram alcançados. E, sobretudo, o objetivo proposto, né, aquele conteúdo foi alcançado também pelos nossos estudantes. Então, esse planejamento é extremamente importante para nos manter seguras. Outro ponto também importante é a inspiração.
eu sempre falo, quem é que tem te inspirado, né? Se eu começo amanhã já escutando noticiários ou só dedicando a minha energia a coisas que não acrescentam na minha vida, e aí eu não quero que ninguém fique alienado ou alienada dentro de uma bolha e não perceba o que está acontecendo em sua volta. Não é isso, a gente precisa estar assim atualizado com as notícias e entender o que é que está acontecendo. Porém, eu só alimento o meu dia com essas informações, não é? Quem são pessoas que estão ao meu lado? São só pessoas tóxicas, não é? Será que eu não já fiz essa, eu gosto de chamar também higienização, não é? Essa organização também na minha vida pessoal, com os meus amigos, com os meus familiares. É bom a gente sempre fazer essa limpeza, essa higienização também de pessoas que ativam em nós gatilhos, né, que são tóxicas. Isso é muito importante. Então, quando você busca pessoas, histórias de inspiração, né, de superação, né, documentários, leituras, ou amigos, né, que te levantam, que te colocam para cima, que aquele amigo que quando você está com ele ou ela, parece que o tempo voa, né? Assim quando você está também apaixonado, apaixonada, né? As horas são segundos, né? Passam muito rápido. Então, a gente cultivar no nosso ambiente, tentar, não é? Cada vez mais buscar inspirações em coisas positivas. Porque se a gente começa somente a ver coisas negativas, atrair isso, a gente entra nessa mesma faixa de vibração e a gente começa a atrair coisas negativas. Então, se eu estou me sentindo mal e eu começo a ler só sobre casos de pessoas que estão ansiosas e que acabaram muitas vezes até tirando a própria vida, ou estatísticas, então eu começo a ficar realmente mais doente e eu começo a somatizar aí até outras coisas que eu nem estou sentindo. Então, buscar inspiração, buscar esse sentido, não é? É muito importante. E cada um vai encontrar o seu caminho, a sua fórmula, a sua maneira aí de se inspirar e encontrar a si mesmo. Outro ponto também importante e que parece também uma receita pronta, mas não é, é a questão do viver o presente. É impressionante como a gente precisa falar sobre isso, sobre viver o presente. E nessa era que nós vivemos, né, de tantas fotografias, de tantos likes, muitas vezes a gente nem saboreia, né, o alimento ou vive aquele momento, a gente quer logo fazer o registro. E eu tenho feito um exercício diário e as pessoas que estão próximas a mim, elas percebem isso, de que pronto, vamos agora tirar as fotos, é um batismo, é uma celebração, é um aniversário, é uma comemoração, vamos registrar, tiramos a foto, ok? Pronto, agora vamos desligar as câmeras e agora vamos viver o momento, né? Saborear o alimento, saborear os familiares ou então os amigos e a gente viver aquele momento. Porque a gente também vive nessa era digital e a gente gosta de postar também, né, um pouco sobre a nossa vida, né? Nem todo mundo costuma fazer isso, mas a maioria gosta sim, né, de movimentar as redes sociais, mas que a gente faça isso com sabedoria. Vez ou outra, desligando realmente de fato essas câmeras e a gente vivendo esse presente. Porque aí a gente acaba somente vivendo para as redes sociais e não de fato percebendo que a vida está ali acontecendo naquele momento. E a gente está tão preocupado em registrar, não é? E depois olhar e dizer, poxa vida, eu poderia ter aproveitado mais. Então, viver esse presente é extremamente importante. Porque quando a gente começa a exercitar isso, a gente vai logo de encontro, não é? A gente já resolve bastante dos problemas causados pela ansiedade, que é o excesso do futuro. Não é? É a gente pensar no futuro, o futuro, como será, como vai ser. Ou então a gente já julgar, vai ser assim, 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 a gente já determina. Então, quando a gente passa a tentar viver esse presente, a realmente tentar se desconectar, não é, do passado, que não vai ter mais como eu resolver, passou, eu preciso perdoar algumas questões minhas, não é? Eu vejo algumas pessoas às vezes dizendo assim, eu teria feito diferente. Claro, você agora é uma outra pessoa, você tem uma outra maturidade. Você agiu como agiu porque aquele momento
não é? Você tinha aquele grau de maturidade e a situação pedia aquela reação e você agiu. E você precisa muitas vezes voltar, fechar essa porta, ó, e esquecer esse passado, né? E aprender agora a fazer diferente, né? E o futuro é quando eu vivo no futuro, né? Eu acabo projetando tudo para o futuro e esqueço de viver esse momento, esse presente. Falando assim, até parece um pouco fácil, né? Parece uma chavinha que você vai lá e vira, né? Mas essa questão da chavinha tem a ver também com a outra coisa que eu tenho para falar para vocês, que é sobre mudança. Então não é fácil, gente. E aí a última dica seria mudança. Você se permitir mudar, né? Então que esse vídeo, né, ele fique para você como uma reflexão de mudança, de que você comece a perceber que você não está sozinho nesse barco, né? Que existem histórias de superação e que cada pessoa é uma pessoa. Algumas dicas às vezes funcionam para um determinado grupo, para outro não, e está tudo bem, porque nós somos seres individuais, não é verdade? Nós somos seres humanos, somos iguais na nossa questão humana, mas nós somos muito individuais dentro do nosso contexto social, as nossas vivências, o histórico, não é, de vida. Então, cada um tem uma leitura muito particular do mundo. Mas quando eu me permito sair um pouquinho dessa caixinha, dessa bolha, não é? Buscar ajuda, não é? Eu me permito mudar e me permito, não é, poder resolver algumas questões que por preconceito eu carrego por vários anos. E aí chegou a hora de nós realmente nos expormos mesmo, né, falarmos mais sobre os nossos sentimentos, não é? Quando alguém olha para nós e vê um braço em uma tipóia ou a perna no gesso, é mais fácil julgar que existe enfermidade. Mas quando a gente fala da nossa mente, já vem logo um preconceito, né? Ah, que doente que nada. Ah, isso é falta de religião na vida. E na verdade, não é por aí. Então que a gente possa estar discutindo mais sobre isso e você professor, você professora, você possa estar buscando mais sobre esse assunto, criando qualidade de vida, trazendo para você nesse presente tão comentado aqui, né, de viver o presente, incorporando atividades que te deem prazer, seja através das atividades físicas ou trabalhos manuais, artísticos, ou planejando uma viagem, né, descansando, fazendo essas pausas. São muito importantes essas pausas. A gente vive em uma sociedade que cada vez mais nos cobram resultados. Então a gente precisa tirar pausas. O processo criativo ele acontece quando a gente está descansando também, quando a gente dá esse tempo para o nosso cérebro, dá esse tempo para as nossas atividades. Então, ó, pensa comigo sobre isso, reflete. Eu espero que vocês tenham gostado. A discussão continua aqui embaixo nos comentários. Vai deixando aí pergunta e a gente vai só prolongando aí esse assunto. Eu quero que a gente fale bastante, falar um pouquinho sobre os sintomas, não é? Tem muita coisa para nós conversarmos. Eu dei o pontapé inicial. Agora, quero que vocês comentem aqui, porque aí a gente volta com outro vídeo já, quem sabe respondendo aí vocês, trazendo também um colega aqui, uma amiga, para a gente discutir com vocês e a gente poder estar ajudando e levando mais e mais essa mensagem às pessoas, para que elas comecem a pensar e se cuidar mais. Então, um grande beijo no teu coração. Foi um prazer estar com você, mas, como eu disse, as discussões, as reflexões continuam aí nos comentários. Eu quero ouvir vocês. Então, um beijo, até mais. Vamos lá, comentem.